Agora vamos ver aqui, Adriano. Agora, rapaz, aí. Não, e você é o seguinte, agora sua camisa ficou digital. Aí. Pronto. Você vira aí pra você ver como é que é. Pronto, aí que legal. Digital. Tecnologia. André, Moderna. satisfação em recebê-lo novamente. Desculpa hoje aqui estar com a voz meio fone, que é a questão da gripe, mas estamos aqui firme e forte e grato por eu receber você, a Camila, para a gente falar da importância da Faculdade Uniplan, que foi implantada e hoje está aí com o maior sucesso. Graças a Deus, quero deixar você para conversar com o povo sobre realmente o sucesso da Faculdade Uniplan. Oswaldo, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Estou chegando em Açailândia agora, tem 15 minutos que eu entrei na cidade, conversei com a Camila, será que o programa está no ar? Vamos lá, será que dá certo? Vamos. Você, como sempre, receptivo. Muito obrigado pela oportunidade. Mas estamos aqui para falar de Uniplan, tá? Como você bem disse, Uniplan é hoje um case de sucesso, ou seja, um caso de sucesso aqui em Açailândia. Nós estamos crescendo bastante aqui, tá? Graças ao nosso trabalho, graças à parceria com Oswaldo Filho, que é um nome, é uma figura renomada na cidade. Estamos crescendo bastante. E ainda temos vagas, tá? Ainda temos vestibulares abertos, ainda estamos com o processo seletivo aí à disposição do nosso aluno. Continuamos mantendo as mesmas promoções da época da implantação, ou seja, os valores ainda estão promocionais, tá? É aquela história, nosso patrão ele tem o seguinte pensamento: time que está ganhando não se mexe. Né? Se aqui está dando certo, com esses valores atrativos, com esses valores acessíveis, vamos manter, tá certo? É assim que ele pensa. Mas, André, você me falava o seguinte, que você veio aqui juntamente com a Camila implantar a Uniplan em Açailândia. Aí deixou a Camila, e eu estou sabendo que a Camila já é açailandense. Já. Marabá, só para tomar beijo papai e mamãe. Não sai mais daqui, não. Sai mais daqui. Aí você falou, Oswaldo, eu vou implantar outras Uniplans. Você andou por onde? Oswaldo tem rodado bastante. Graças a Deus tem sido um sucesso. Nós estamos abrindo 21 novas unidades. Pra você ter uma ideia, eu fiquei responsável por 4 dessas 21, que é Barreiras, na Bahia, Rondonópolis, no Mato Grosso, Buriticupu, aqui pertinho, por isso que eu estou passando por aqui, já vou para lá. Buriticupu e Balsas, aqui no Maranhão. Rapaz, Maranhão tem sido muito bom para a gente, viu? Que bom. Mas veja bem, a Camila nos mandou aqui algumas imagens, alguns vídeos das salas de aula, lá da Universidade Uniplan, que está localizada ali na Escola Divino Mestre. Tá? Ô, Canela, me dá aí algumas imagens aí, é bom que você, olha aí, você nosso sabe laboratório. Explicar melhor. Tá, fala pra gente a respeito aí do laboratório. Pronto, legal. Das imagens, o que é que significa tudo isso aí. Legal. Quando a gente começou aqui, Oswaldo, muita gente questionava, né? Ah, não vai ter laboratório, aqui do laboratório é muito caro, aqui não tem laboratório aqui em Açailândia ainda. Não tem problema, daí o nosso laboratório montado, funcionando, com peças de alta qualidade. Pra você ter uma ideia, a maioria dessas peças aí veio da Itália e outras veio da China. Então, assim, coisa muito boa, peças caras, né? Ou seja, hoje o aluno, ele aprende com o que há de melhor no mercado hoje. E está lá, funcionando, à disposição do nosso aluno, à disposição de quem queira conhecer, quem queira visitar, para conhecer as nossas peças lá. Então, quer dizer que, no caso, esses equipamentos aí, os alunos vão estudando, pesquisando, e daí vai encontrando detalhes e mais detalhes sobre o curso que eles estão recebendo, Isso é principalmente para o curso de enfermagem e o curso de educação física. Todos esses equipamentos, eles são nas aulas acompanhados por profissionais, por professores altamente capacitados. Tá? Nós temos profissionais que vão orientar, mostrar. São aulas, a gente trabalha com aulas práticas e aulas teóricas. Aí, especificamente no laboratório, ele vai ter acesso às aulas práticas. Muito bem, quer dizer que cada peça dessa aí tem uma especificação de como o aluno deve conduzir realmente o seu trabalho quando se formar. Verdade. Aí ele sai sabendo exatamente como é que é o corpo humano de uma pessoa, né? Pra você ter uma ideia, Oswaldo, não gosto nem muito de falar de valor, porque parece que está se amostrando, né? Pra você ter ideia, a gente investiu agora, final de 2018 para 2019, cerca de 5 milhões de reais só em laboratórios de anatomia. É mesmo? Aí pelo Brasil todo. Mas entre eles está aqui o de Açailândia. Pois é. Porque a gente acredita no processo, né? Acredita no sucesso do nosso negócio. A gente sabe que o negócio vai funcionar e já está funcionando muito bem. Então tem que investir. Se a gente quer ofertar qualidade, tem que trazer qualidade para os nossos alunos. Com certeza, porque aí através desse material,
é que você vai indicando como realmente você deve conduzir o processo do que você corpo humano, está aprendendo o corpo humano. Isso. E você tem uma noção, né? Isso. Quem não é visto não é lembrado. Não é e visto, de não é repente lembrado. você fala as coisas, é muito fácil. Uma coisa é você estudar ali só no livro, lendo no papel. Outra coisa é você pegando aí nas peças, vendo exatamente o formato do coração, do pulmão, do rim, do osso, de tudo que o corpo humano compõe, né? Isso é importante. Então, nós estamos mostrando, veja, essas salas totalmente modernas, salas bem organizadas. Lá, veja, tudo isso, gente, é na Escola Divino Mestre, ali no centro da cidade, tá certo? Onde tem lá a tia Tânia. Tia Tânia, parceira nossa. O grande Cirlei. E veja, é aonde as pessoas têm a grande oportunidade agora de realmente ser uma pessoa formada, receber o seu diploma, você que ganhava às vezes com a sua uma especialização, mas não tinha uma formação à altura, ganhava 1.000, 2.000, 3.000, você agora pode. Com o seu diploma, você vai para 5.000, 10.000, de acordo com as oportunidades que pintarem na sua vida. Então, você com o diploma na mão, melhora a sua situação. Verdade. E a Uniplan chegou para poder dar essa vantagem. Quantas pessoas aqui hoje tem aí na Uniplan? Nós estamos aqui, quase 500, 400 e pouco, né, Camilo? Quase 500. 600, desculpa. Já estamos com quase 600 alunos em pouco mais de um ano aí funcionando. Que bom. E vamos chegar já 1.000, já 2.000, aí não para mais. Se Deus aí o Colégio Divino Mestre já não vai mais caber a gente já vai para um prédio maior, um prédio próprio, e aí o negócio não para mais, o crescimento é então a gente compra grande. Então a gente compra com certeza, com certeza. Mas a gente veja, parte para isso. Eu tenho falado aqui que a facilidade hoje das pessoas se formarem através da Uniplan, porque esse dinheiro que é R$ 189 reais a mensalidade, é uma inscrição R$ 50 que você faz agora. A matrícula, a inscrição é gratuita. A matrícula. Matrícula, R$ 50 reais. Aí a mensalidade, R$ 189 reais. Fixa durante o curso todo. O curso todo. Não aumenta. E essas coisas aconteciam como? No caso, eu tiro pelo meu irmão, que meu irmão, para se formar, teve que ir para Fortaleza, depois para Brasília. Isso. Quantas pessoas, no caso, para poder se formar, tinha que ir para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Teresina, Brasília. Muito bem lembrado isso aí. E tal, ficava longe do pai, da mãe, da tia, da avó. O pai ficava e a mãe trabalhando aqui só para mandar dinheiro, tá entendendo? E aquela luta. Aí vem a alimentação, vem o ônibus, vem a roupa. Muito caro. Poxa, a distância da família, a distância da cidade, dos amigos. O filho se afasta do pai, o pai da mãe. E aí a Uniplan veio para unir. Para acabar com essa história. Acabou. Eu queria deixar um recado aqui. Foi uma onda pesada que chegou e abafou isso, não. Isso. E muita gente duvidava, você lembra, Oswaldo? Nós queremos a família juntos. Isso. E você lembra, no começo, muita gente duvidava. Essa faculdade, de onde é que veio? Será que vai funcionar mesmo? Será que vai pegar? Tá aí, gente. A Uniplan hoje é uma realidade aqui em Açailândia. Já estamos com 600 pessoas estudando conosco. Esse número vai aumentar bastante agora no começo do ano, porque o pessoal do ensino médio está terminando e vai ingressar direto com a gente. Mas eu quero deixar um recado direto aqui para o nosso telespectador, para o nosso futuro aluno. Gente, estudar não tem mais desculpa para você não estudar hoje em dia, tá? Isso que o Oswaldo falou é muito importante. Era muito distante, era difícil, era outra cidade, era caro. Hoje não tem mais isso. Você tem a opção aqui dentro da sua cidade, em Açailândia, de começar e concluir o seu curso de nível superior com qualidade. Tá? E por um preço justo. Você tem ideia, Oswaldo, como é que funciona hoje? A pessoa está escutando lá a gente falar aqui, como é que eu faço para entrar nessa faculdade aí? Como é que funciona? Bem simples. Você pode ir lá no Colégio Divino Mestre, de 9 da manhã às 21 horas, procura o nosso atendimento. André, mas eu não tenho tempo, eu sou muito trabalho, muito corrido dia a dia. Não tem problema, liga para o nosso 0800, não paga nem a ligação, 0800 725 0045, está aparecendo aí na tela, 0800 725 0045, faz a inscrição gratuita pelo 0800, agenda a sua prova do vestibular, geralmente é uma terça-feira ou quinta-feira à noite, mas a gente pode ter uma flexibilidade em relação a isso. Fez a prova, é uma redaçãozinha simples, passou, não pagou nada até aí, tá? Tá só testando seus conhecimentos. Não pagou nada, passou, ok. Paga a matrícula, que custa apenas R$50. Começa a estudar e a pagar do dia 3 de fevereiro.
Muito bem. Eu, Canela, baixa só um pouquinho o volume do microfone do meu amigo André, que para não estourar. Isso. André, Camila, dá uma filmadinha ali para ver como é que é, porque aqui só está no verdinho, aí depois mostra ali como é que é a situação. Isso. Então, o André, para nós é motivo de satisfação te receber aqui. Já mostramos o laboratório e a coisa deu certo, está dando certo, vai dar mais certo. Vai. E conta com a gente, tá certo? Certeza, com Eu estou certeza. muito feliz com tudo isso que você está me dizendo aqui, porque realmente vocês acreditaram no nosso trabalho e a população acreditar no trabalho de vocês. Então nós estamos uma família e um só objetivo, que é crescer, desenvolver e trazer algo importante para esse município. Então, se o povo está bem, nós estamos bem. Cresce todo mundo. Cresce todo mundo. Se tem educação, se tem qualificação, se tem profissionais capacitados na cidade, cresce todo mundo, cresce a cidade em geral. Agora tu baixou demais, Canela. Baixou demais, Canela. Canela tá jogando basquete ainda, não? Rapaz, não, ele foi agora há poucos dias, ele jogou uma bola lá, caiu no nariz dele, quase que quebrando, ele largou de mão. Tá joia. E Parnaíba? Parnaíba, a gente está programando para a gente ir lá no Vai Delta. pra lá agora? Você foi lá, teve lá? Passei lá, estamos lá firme e forte também. Parnaíba. Parnaíba, nós estamos bem adiantados, bem... A população é muito boa, né? O piauiense, em geral, ele é muito atrativo, muito receptivo. Como o maranhense, como o cearense também. Com certeza. O nordestino, em geral, é muito receptivo. Ele compra a ideia. Ele é um forte. O nordestino é um forte, né? E essa frase não é minha. O pessoal lá em Parnaíba também é muito estudioso. Muito. E o pessoal de Açailândia também é muito estudioso. Agora, faltava a oportunidade. Exatamente. E chegou. Porque lá é uma cidade que já tem quase 200 anos. Isso. Aqui tem 30 e poucos anos. É verdade. Entendeu? Então, veja, precisa as pessoas ainda se focalizar no que está chegando e tal. O pessoal sabe... Tem uma certa desconfiança, no começo é normal, a gente entende. O pessoal muito inteligente e tal, mas aí é aquela história, está dando certo. Eu quero só pedir desculpa a você mais uma vez, de vez que realmente a nossa voz hoje não está muito legal, a questão dessa gripe aí. Não, mas eu acredito que o povo tenha entendido a nossa mensagem. Eu espero que você retorne o mais rápido possível, que eu esteja bonzinho para a gente conversar muito mais sobre esse assunto. Vou para Buriticupu, na volta passa aqui de novo. Aí vem aqui. E vem aqui visitar o Oswaldo Filho. Viu? Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Volta sempre. Obrigado. E não perca mais tempo, gente. Na Uniplan, aqui você pode. Vai estudar conosco, vai mudar a sua vida, vai crescer profissionalmente, vai ganhar mais dinheiro, vai se tornar um profissional. Não perca mais tempo. Com a Uniplan, com a Universidade Uniplan, você tem o seu diploma na mão e melhora a sua situação. Isso. Chegou a grande oportunidade. Não chegou a oportunidade. Fora. Muita gente fica, Mega Sena, a loteria não sei de quê, se eu ganhasse. Gente, isso é muito bom, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo ganhava. Né? Agora, eu tenho uma fórmula, eu e muitas pessoas temos uma fórmula que pode realmente mudar a sua vida. Estudar. Não tem outro caminho. O melhor caminho para mudar de vida é estudar. Você cresce profissionalmente, cresce pessoalmente, cresce intelectualmente e, principalmente, cresce financeiramente também. Mas muitas vezes, quando você ganha num prêmio de final de ano, dificilmente tem alguém que pense em evoluir esse dinheiro, que não quer trabalhar. Só gasta e termina ficando liso. E, veja, os conhecimentos que você consegue na Uniplan, você leva para a eternidade. Com certeza. Não estou dizendo que jogar na loteria seja ruim, não. É bom, eu também jogo de vez em quando, faço minha fezinha. Né? Mas eu estou dizendo que existe um caminho mais fácil para você melhorar, um caminho mais certo de você melhorar de vida, que é estudando. E a Uniplan está aqui na cidade para isso, para fazer com que você mude de vida, melhore de vida, já a partir agora de fevereiro de 2020. Obrigado, André. Oswaldo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Então, amigos, eu recebi aqui o André, da Faculdade Uniplan. Tá? É uma satisfação grande tê-lo aqui e, com certeza, deu certo, está dando certo, vai dar cada vez mais certo. Tá? Então, faça a sua inscrição em fevereiro, tá certo? Está aqui, ó. Faça a sua inscrição por apenas R$50 e a mensalidade é R$189. Eu vou que vou.